Mecânica básica. Pessoal, na mecânica básica a gente vai passar por cima das partes principais. É uma matéria que eu não me preocupo muito ali para vocês. Mas a gente vai dar uma passadinha nas partes principais. Vamos para a página então 139. Eu quero que vocês grifem velocímetro, indica a velocidade que o veículo está desenvolvendo. Eu quero que vocês grifem termômetro, indica a temperatura de água de arrefecimento. Em velocímetro, faz uma setinha do lado e escrevam obrigatório em todos veículos automotores. Então, o velocímetro é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores. Sobre o termômetro, cai em teste. Se o veículo se ele estiver superaquecendo, eu vou verificar onde que ele está superaquecendo. Então, no termômetro é a resposta. Na página 140, lá em conhecimentos básicos, eu quero que vocês escrevam ali. Os 4 tempos do motor são. Os 4 tempos do motor são admissão, compressão, explosão e exaustão. Na frente de exaustão coloquem barra escapamento. Então esses são os 4 tempos do motor: admissão, compressão, explosão e exaustão. Cai em teste. Na página 141, em combustível, escrevam ali sistema de alimentação. Quiser colocar ali sistema de alimentação, carburador e injeção eletrônica. O que cai em teste sobre isso? Fazem parte do sistema de alimentação o carburador e a injeção eletrônica. Carburador é para veículos mais antigos, a injeção eletrônica é para veículos mais novos. Então, assim, a função dos dois é a mesma. É fazer a proporção correta de ar combustível, mas a injeção eletrônica ela veio para fazer a mais correta ainda. Então faz a proporção mais correta de ar combustível para não deixar gastar ali muito combustível. Na página 142, eu quero que vocês grifem ali. Grifem ali então. Fazer as trocas de óleo dentro da quilometragem prevista pelo fabricante. Em condições severas, a troca deve ser antecipada. A gente está falando do lubrificante do motor, isso é o correto, eu tenho que fazer a troca dentro da quilometragem prevista pelo fabricante. Se eu forçar demais o veículo, eu devo antecipar essa troca de óleo. Em refrigeração, escrevam na frente arrefecimento. Então colocam uma barra na frente e escrevam arrefecimento. Cai dos dois jeitos, sistema de refrigeração e também cai sistema de arrefecimento. Escrevam ali do lado, a bomba de água tem a função de. A bomba de água tem a função de. 2 pontos. Aspirar a água das câmaras de resfriamento. Aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para resfriar. Então, a bomba de água tem a função de aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para resfriar. Então, essa é a função da bomba de água. Cai em teste. Grifem as 3 primeiros parágrafos ali. O funcionamento do motor gera calor que precisa ser dissipado para que não haja superaquecimento. As recomendações são para motores refrigerados a água, que equipam a grande maioria dos motores de caminhões, ônibus e automóveis.
Quando o sistema de refrigeração falha, a temperatura do motor sobe rapidamente. Se o motor não for desligado, sofrerá severos danos. Em causas mais frequentes de superaquecimento de motores, no quarto ponto, grifem ali. Perda do efeito do aditivo especial para radiadores. Circulem a palavra aditivo especial, faz uma setinha do lado e escrevam etileno glicol. A pergunta cai em teste, então, para completar o sistema de arrefecimento ou sistema de refrigeração, o líquido interno é água e etileno glicol, que é esse aditivo especial. Na página 143, grifem lá em cima, recomendações, grifem os 4 primeiros pontos. Ficar atento aos indicadores de temperatura no painel. Sempre que parar para abastecer, verificar o nível da água do sistema de arrefecimento. Cuidado, não se deve abrir a tampa do reservatório com o motor quente, o vapor poderá provocar queimaduras graves. A água deverá conter o aditivo para radiadores recomendado pelo fabricante do veículo, que esse aditivo para radiadores é o etileno glicol. Sistema elétrico, grifem as 4 primeiras linhas. O sistema elétrico do veículo, além de ser responsável pelo funcionamento das luzes, pisca, limpador de para-brisa e outros aparelhos elétricos, também é responsável pelo acionamento do motor de partida, pelo funcionamento do motor e pela reposição da carga da bateria. Em recomendações, eu quero que vocês grifem o 6º ponto. Baterias não seladas podem exigir complementação do líquido interno. Verifique o nível periodicamente e complete com a circulem solução recomendada se necessário. Qual a solução recomendada ali para completar o líquido interno das baterias não seladas? A resposta, escrevam ali do lado, água destilada. Água destilada eu completo o líquido interno da bateria. E etileno glicol eu completo o líquido do sistema de arrefecimento. Página 144, câmbio e embreagem. Grifem os 2 primeiros parágrafos. O sistema de transmissão tem esse nome porque é ele que transmite o movimento do motor para as rodas. De todos os componentes desse sistema, o condutor somente tem acesso à alavanca de câmbio e à embreagem. O condutor aciona a alavanca de câmbio para selecionar a marcha compatível com a velocidade ou a força que o veículo está desenvolvendo em um determinado momento. Lembrando, a primeira marcha é a que tem mais força e menos velocidade. A 5ª marcha, ela tem menos força e mais velocidade. Um pouco aqui para baixo, grifem esse parágrafo. As principais características que servem para alertar de que os veículos devem ser mandados para assistência especializada são, para câmbio manual, pode grifar os 4 pontos. Trepidação do pedal da embreagem na hora de arrancar. Ponto do acionamento do pedal muito baixo ou muito alto. Dificuldade para trocar de marcha sem arranhar. E pedal da embreagem mais pesado do que o normal, exigindo mais força para acionar. Escrevam ali do lado, a embreagem fica situada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. A embreagem fica situada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Pessoal, cai em teste onde fica situada a embreagem, a resposta entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Um pouco ali para baixo, direção, pode grifar as 4 primeiras linhas. A direção e seus componentes permitem ao condutor dirigir o veículo mudando a sua trajetória. A parte visível da direção nos automóveis é o volante. O movimento que o condutor faz no volante são transmitidos às rodas dianteiras. A direção é um importante item de segurança. Aí dá uma pergunta que cai em teste. Item de segurança.
A resposta é direção. Aqui na página 145, principais indicadores de que a direção precisa ser revisada. Grifem o primeiro ponto. O volante puxa para um dos lados e fica difícil manter o veículo andando em linha reta. Então a pergunta é de item de segurança versus problemas de funcionamento. Item de segurança é direção, problema de funcionamento. O volante puxa para um dos lados, não importa se é em linha reta ou ao frear. Problema no sistema de direção. Um pouco para baixo em suspensão, pode grifar tudo. As molas, amortecedores e outros componentes da suspensão proporcionam conforto e segurança ao absorver impactos e compensar as irregularidades, ondulações e buracos da pista. Recomendações: verificar os itens da suspensão durante as revisões. Dirigir de maneira compatível com a qualidade da pista. Não exceder os limites de lotação e carga do veículo. Principais sinais indicadores de que a suspensão necessita ser revisada em uma oficina especializada. Apresenta ruídos estranhos. O veículo muda de comportamento principalmente nas curvas. O veículo balança muito. Pneus com desgaste irregular e sinais de vazamento de óleo nos amortecedores. Freios. Pode grifar essas 7 linhas. O freio do veículo serve para reduzir a velocidade ou fazer o veículo parar completamente. Ao pisar no pedal do freio, a pressão aplicada é transmitida a um sistema hidráulico preenchido por um óleo especial, o fluido de freios, que transmite essa pressão até as lonas ou pastilhas, freando as rodas por atrito. Circulem a palavra servo-freio. É um componente presente na maioria dos veículos que reduz o esforço que o condutor precisa fazer para acionar o pedal, mas só atua se o motor estiver em funcionamento. Então, a função do servo-freio é reduzir o esforço que o condutor precisa fazer para frear, para acionar o pedal. Escrevam ali do lado. O fluido de freios deve ser trocado a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. O fluido de freios deve ser trocado a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. Aqui na página 146, vamos lá embaixo em pneus. Pode grifar ali, ó, principais cuidados com os pneus. Grifem os 2 primeiros pontos. Calibrar os pneus regularmente, especialmente antes de viagens, obedecendo às recomendações do fabricante. Pressões incorretas, principalmente abaixo do normal, causam desgaste prematuro e desestabilizam o veículo. Para o pneu ficar com a pressão correta, ele deve ser calibrado quando estiver frio. Esse quando estiver frio, toma cuidado que é uma resposta cai em teste, não é no inverno, é quando o pneu rodou pouco e ele não superaqueceu. Então, quando o pneu estiver frio. Aqui, pessoal, assim, ó, se o pneu ele estiver muito cheio, ele vai gastar mais o centro da banda de rodagem. E se ele estiver murcho, ele vai gastar mais as laterais do pneu. Na página 147, o step pneu socorro, pode grifar o primeiro ponto. O step pneu socorro deve sempre estar em perfeitas condições. Pode grifar essas 2 linhas e os 5 pontos abaixo. Pneus com profundidade de sulcos menor que 1,6 mm já são considerados carecas e o seu uso é desaconselhado porque aumentam muito o risco de aquaplanagem. A segurança em curvas e frenagens fica seriamente comprometida. Um pneu careca pode estourar a qualquer momento. Utilizar pneu careca é uma economia que não compensa. Pneus em bom estado permitem evitar acidentes graves ou poupar vidas. Na página 150. Extintores de incêndio. Pessoal, extintor de incêndio não cai mais como item obrigatório, mas cai o jeito correto de utilizá-lo. Então, ó, pode grifar tudo de extintor de incêndio. Extintores devem ser mantidos em ótimo estado para que funcionem perfeitamente quando for necessário.
Todo extintor deve ser vistoriado periodicamente para verificação de conteúdo e componentes. Cuidado! A ausência do lacre pode significar extintor vazio ou com carga incompleta. Ao se aproximar o vencimento, o extintor deverá passar por uma revisão completa feita por uma empresa especializada. O mostrador do manômetro indica a pressão interna do extintor por meio de ponteiros em faixas coloridas. Extintor com pressão abaixo da ideal deve ser revisado, mesmo que não esteja com a validade vencida. Página 151. Ao aproximar-se cuidadosamente do foco do incêndio, de costas para o vento. Cai muito essa parte aqui, ó. Romper o lacre, apertar o gatilho e dirigir o jato para a base do fogo, movimentando em forma de leque. Atenção! A carga do extintor de veículos é suficiente apenas para princípios de incêndio. Use o extintor na posição vertical, nunca deitado ou de cabeça para baixo. Também cai sobre isso em teste. A resolução 556 de 2015 do CONTRAN tornou facultativo o uso do extintor de incêndio para automóveis utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. O equipamento continua obrigatório para caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Então toma cuidado, que ele não é mais obrigatório para automóveis, mas continua para veículos pesados. Na página 156. Ali para trás estava falando de mecânica de moto, que não cai muito em teste mecânica de moto. É a mesma, alguns detalhes são o mesmo que do automóvel. Equipamentos obrigatórios. Pode grifar os 4 primeiros números. Espelhos retrovisores externos em ambos os lados. Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo para veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. Encosto de cabeça em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais. Cinto de segurança gradual de 3 pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal. Na página 157, nos veículos automotores, grifem ali. Lembrar que a gente está falando de equipamentos obrigatórios, cai em teste, eles caem em teste, tá? Primeiro, pode grifar o número 1, para-choques dianteiros e traseiros. Pode grifar o número 6, limpador de para-brisa, escrevam na frente, dianteiro. Pessoal, o limpador de para-brisa, ele só é obrigatório o dianteiro. O limpador de para-brisa traseiro não é obrigatório. Faz uma setinha do lado e escrevam: troca das palhetas a cada 12 meses. Troca das palhetas do limpador de para-brisa a cada 12 meses. Tinha um carro tocando o alarme ali enquanto eu estava continuando. O número 7, velocímetro. O número 8 também pode grifar, pala interna de proteção contra o sol. Para-sol só para o condutor. Para o passageiro é estética. O número 11, chave de roda. O número 13, chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para remoção de calotas. E o número 18, macaco compatível com peso e carga do veículo. Na página 158, o número 20, roda sobressalente. Se querer colocar em cima da palavra roda a palavra pneu sobressalente, cai dos dois jeitos, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar. O número 23, buzina. O número 27, registrador instantâneo de velocidade e tempo nos veículos de transporte e condução dos escolares, nos de transporte de passageiros com 10 ou mais lugares e nos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas. Escrevam ali do lado, tacógrafo é o nome desse registrador instantâneo de velocidade e tempo. Cai em teste o texto, aí fala, o texto refere-se ao tacógrafo, é a resposta.
E aqui a gente termina a matéria de mecânica básica.